Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre o efeito fotoelétrico com vocês, ok? Bem, antes de eu começar a aula, já vai se inscrevendo no canal, dando like, e também lembrando que na descrição vai ter acesso a algumas playlists ali de exercícios falando de efeito fotoelétrico e de outras listas da área de física moderna, certo? Então bem, vamos começar. O efeito fotoelétrico é um efeito cuja explicação foi explicado pelo Albert Einstein, né, o famoso físico, foi a explicação essa que rendeu o Nobel a ele, ok? E essa explicação é o que marca o início da chamada física moderna. O que é a física moderna? É a física que veio a partir do século XX, que daí se separou em física nuclear, física quântica, relatividade, só área bonita, né? Então, o efeito fotoelétrico, que é um dos primeiros, certo, efeitos a serem explicados sobre a visão dessa nova física, consistia basicamente no seguinte: na incidência de radiação eletromagnética, que eu vou representar dessa maneira, e devido a essa incidência, era emitido elétrons. Tá? Então, incidia alguma radiação sobre algum material condutor e este material emitia elétrons devido a isso. Só que, né, se fosse algo fácil de explicar, de acordo com a física clássica, não teríamos essa área em física moderna. O que acontece? Essa radiação só não poderia ser de qualquer forma. Só conseguia gerar esse efeito fotoelétrico quando essa radiação atingia uma frequência mínima, que mais tarde a gente chamou de frequência de corte, certo? O que é essa frequência mínima? É a frequência mínima que essa onda tinha que ter, que essa radiação tinha que ter para conseguir gerar esse efeito. Então, antes de mais nada, eu precisava de uma frequência mínima. Por mais que eu aumentasse a intensidade da onda, por mais que eu botasse alguma radiação cada vez mais intensa, certo? Nada acontecia. Mas se eu mexia na frequência, já conseguia ter emissão de elétrons. Um exemplo aqui, básico, é a radiação de infravermelho, que é basicamente uma radiação que é transmissora de calor, certo? E a radiação de ultravioleta, já é uma dita radiação ionizante, certo? Bem, se eu incidisse infravermelho no material, eu não observava esse efeito. Tá? O efeito fotoelétrico não era visível. E por mais que eu aumentasse a intensidade cada vez mais intensa essa radiação de infravermelho, não eu via a emissão. Tinha outros vários efeitos ali, mas a emissão devido a essa incidência, não. Agora, com poucas linhas, poucas intensidades de ultravioleta, já acontecia o efeito fotoelétrico. E bem, o que diferencia um do outro é basicamente a frequência, né? A frequência do ultravioleta é muito maior que a frequência do infravermelho. E com isso, certo, veio uma dúvida. Bem, se é só com a frequência, como é que se explica? Porque se a radiação é uma transmissão contínua, a priori o elétron era para ir ganhando energia até ter o necessário para escapar da placa, mas isso não ocorria, certo? Bem, um dos primeiros a tentar explicar esse fenômeno foi um cara chamado Max Planck, certo? Onde, né, através da análise dele, Max Planck era um matemático, na verdade. Através da análise dele, ele encontrou que para a energia de uma dada radiação, existia uma proporção H vezes F, certo? F, a frequência, E, a energia, e H, que ficou conhecida como a famosa constante de Planck, que mais tarde foi encontrado o valor de 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundos, certo? Não precisa decorar esse valor, se precisar vai aparecer na questão, ok? Mas Planck não sabia como explicar isso aqui, né? Mais tarde, digo poucos anos depois, Einstein, ele introduz, opa, faltou um S,
Einstein introduz o conceito de quanta de luz. Quantum de luz. E o que é esse quantum de luz? É basicamente o que a gente vai entender como partícula. Que mais tarde, daí não foi Einstein que criou esse nome, né? Mas mais tarde passou a se chamar de fóton. Tá? Então, quando eu falo em quantum ou fóton, eu estou falando da mesma coisa, só que fóton é um nome mais, vamos dizer assim, mais atual. Não atual, mas um nome que veio depois, certo? E a explicação de Einstein é que a radiação eletromagnética ela não era emitida de uma forma contínua, como toda a área da ondulatória dizia, mas que a radiação eletromagnética era em forma de quantidades discretas. O que eu quero dizer com quantidades discretas? Né? Partículas, pedaços, pacotes. Ok? E aí, o elétron ele só conseguia absorver um desses pacotes por vez. Se este pacote tinha a energia necessária, o elétron era emitido. Se não tinha a energia necessária, o elétron ele reemitia o fóton. Né? Basicamente, se não tem a energia que o elétron precisava, esse fóton era reemitido. Né? E isso aí deu conta de explicar esse efeito fotoelétrico, de forma que veio a chamada equação de Einstein nesse tempo, que a energia cinética do elétron era igual à energia do fóton, né, o chamado HF, lambda vezes a frequência, menos uma coisa que ficou conhecida como φ, que é a chamada função trabalho. O que é a função trabalho? É, basicamente, o valor mínimo necessário que eu preciso de energia para fazer com que aquele elétron seja solto daquele material. Né? Então, se eu tivesse o HF maior, né? Se HF maior do que a função trabalho, ótimo, eu tinha o efeito fotoelétrico. Né? Eu botei um O aqui. Tá? Se esse HF fosse menor, ou seja, a energia desse fóton, então não existia efeito fotoelétrico. Simples, né? Certo? Só que daí, claro, teve um porém. Tá? Primeiramente, essa ideia aqui surgiu pouco depois de ter sido explicado todo o eletromagnetismo por Maxwell e terem também conseguido associar de fato que a luz é nada mais do que uma forma de radiação eletromagnética, assim como infravermelha, assim como ultravioleta, assim como rádio. Tá? E todas essas ideias estavam baseadas no conceito ondulatório da radiação eletromagnética, ou seja, de uma onda. E existem fenômenos, um deles o experimento de Young, que fala de interferência e difração, basicamente, que são fenômenos unicamente ondulatórios. E todos esses fenômenos estão embasados na ideia de que a onda é um ente contínuo. E Einstein, ao trazer essa explicação, ele acaba tirando essa ideia de que não é contínua, mas, na verdade, em pacotes, para explicar o efeito fotoelétrico. Né? Na verdade, o intuito dele não era explicar o efeito fotoelétrico, ele comparou a luz com gás e, de quebra, explicou o efeito fotoelétrico, né? Meio que de brinde, assim, vamos dizer. Certo? Só que isso aí acabou trazendo um problema que é a discussão a respeito da natureza da luz. Se é uma onda, se é uma partícula. E já havia, desde a época de Newton, essa discussão, né? Só que a explicação ondulatória, a teoria ondulatória, vinha ganhando cada vez mais força e os experimentos de interferência e difração basicamente marcaram. Só que o efeito fotoelétrico demonstrou algo diferente. Ok? Então, começou a se ter um problema aí entre o que é a luz, certo? De
de forma que se entrou num conceito que a gente chama de dualidade onda-partícula. Tá? Que vai dizer o seguinte, a luz ela se propaga como uma onda e interage com outras radiações eletromagnéticas como uma onda, certo? Só que quando vai interagir com a matéria, tá? No caso um agente que não é uma onda, quando interage com a matéria, ela se comporta como uma partícula. Que daí a gente entra nessa ideia de dualidade onda-partícula. Né? Tentaram resolver isso de N formas, né? Mas só foi vendo que estava cada vez mais, vamos dizer assim, impossível de saber analisar o que realmente de fato acontece com a luz em processos de interferência, difração e efeito fotoelétrico. Hoje a gente trabalha com a ideia que a luz, quando, vamos dizer assim, interage entre aspas com a luz, se comporta como uma onda, criando interferência e difração. Quando interage com a matéria, prótons, nêutrons, elétrons, átomos, vai se comportar como uma partícula, um comportamento dual aí, certo? Algo que foi muito difícil de engolir naquela época. Tá? E tanto que tentar analisar cada vez isso aqui mais, acabou criando a área que a gente conhece como física quântica, que daí começou a embrulhar tudo. Mas ainda vou falar sobre, né, os modelos atômicos ali, de como é que essa ideia da física quântica consigo ajudar no desenvolvimento disso. Hoje eu vou falar do efeito fotoelétrico aqui agora, certo? Bem, então, temos o seguinte. Este efeito fotoelétrico, essa equação demonstra que para eu conseguir ter um elétron sendo emitido, né, ou seja, um elétron com energia cinética, tá, eu preciso unicamente da frequência. Né? E para um fóton, a energia é H vezes F. H, a constante de Planck. E a energia de N fótons, né? Então, porque eu não vou usar algum emissor para emitir apenas um fóton, vai ser emitido vários, é igual a N vezes HF. N, a quantidade de fótons, né? Ou seja, só vai multiplicar pela quantidade. Só que, bem, a partir, né, da certa quantidade eu começo a ter o meu efeito fotoelétrico. Tá? De forma que, graficamente, isso é importante explicar, se a gente analisar a frequência em função da energia cinética do elétron, ok? Eu só vou ter o efeito fotoelétrico a partir de uma certa frequência, que é essa frequência de corte aqui, tá? Que é a frequência mínima, F mínimo. Depois disso, à medida que eu aumentar a frequência, óbvio, vai tendo cada vez mais energia cinética. Né? Se a gente analisar essa equação, se isso aqui é o eixo vertical e esse aqui está o eixo horizontal, isso aqui é uma equação linear, certo? Uma equação linear, onde φ menos φ é nada mais do que a minha função trabalho. Ó. Então, recolocando aqui, claro, esse tracejado não é para existir a priori, mas temos aqui a nossa função trabalho, que é o menos φ. A inclinação representa a constante de Planck. Se eu tiver outro material, por exemplo, né, porque cada material vai ter funções diferentes, e simplesmente transpor, veja, aqui eu vou ter outra frequência de corte maior e, em consequência de uma frequência maior, uma função trabalho, né, mais negativa, ou melhor, uma função trabalho de módulo maior. Mas a inclinação é a mesma, pois a inclinação é justamente a constante de Planck. Ok? Então, a partir de um certo ponto, eu começo a ter o efeito fotoelétrico. Certo? E isso conta também com a ideia de intensidade. A intensidade ajuda a ter mais elétrons? Sim, mas antes eu preciso de frequência mínima. Né? Não adianta nada aumentar a intensidade sem antes ter os fótons necessários. Certo? Então a gente começa a ter essa compreensão de que para efeito fotoelétrico, a luz começa a admitir esse comportamento que também pode ser chamado de
corpuscular. Tá? A ideia de agir como se fosse um corpo, certo? Que é muito importante, aí aparece muito em questões, principalmente abordando ali essa questão do início da física moderna, a parte mais histórica, eu já citei alguns nomes aqui, inclusive, certo? E bem, ainda hoje a gente trabalha com essa ideia de dualidade onda-partícula. Tá? E com isso também, pelo fato de existir agora os chamados fótons e tentar estudar mais isso, criou-se também uma nova unidade de medida de energia. Né? Nós usamos a energia no sistema internacional como Joule, mas como eu precisava, né, como passou a ser necessário eu trabalhar com energias de um fóton, ou seja, energias baixíssimas, porque a gente tem um 10 a menos 34 aqui, foi necessário criar uma nova unidade, que é o chamado EV, que é o que a gente denomina elétron volts, que é o equivalente a um elétron submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Tá? E a equivalência entre esses dois é que 1 joule é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 electronvolt. Certo? Opa, peço desculpa. É o contrário. 1 electronvolt, perdão, é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Agora sim, né? Usando o fator como fator de conversão aqui, vê que vai dar um valor reduzido, né? 1,6 por 6,9 vai dar 3,3 mais ou menos. O que? 3,3 não, 4, alguma coisa. 10 na 11, 15. Isso. Certo? Mas bem, aqui para trabalhar aí dependendo da questão, certo? Aqui uma igualdade para ver que o eletronvolt representa o quê? Uma quantidade muito pequena de energia, né? 10 na menos 19, certo? Que é o equivalente à carga de um elétron num potencial de 1 volt, que é bem parecido com o Coulomb, né? Afinal surgiu, acabou vindo, derivando daí, certo? Então, bem, isso aqui é falando sobre o efeito fotoelétrico, um efeito muito importante, que é o que marcou basicamente o início da física moderna, tá? Como os vestibulares gostam de abordar isso, às vezes uma parte mais histórica, às vezes uma parte usando a equação da energia do fóton, análise gráfica, né, que daí vem junto à equação de Einstein, certo, pessoal? Bem, se ajudei vocês, peço que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam o vídeo também. Se tiverem alguma sugestão, podem colocar aí nos comentários, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!